Essa é a parte 2, referente às questões para que a gente possa consolidar melhor o que já debatemos nos 10 primeiros artigos do Código Civil. João e Isabela nasceram em Teófilo Otoni, Minas Gerais, no ano 2000. E tiveram o ato de nascimento registrado em cartório daquela cidade. Aos 17 anos, domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele foi emancipado, no caso João, por outorga dos pais. Depois, João e Isabela, ambos com 17 anos, casaram-se entre si, sem provimento jurisdicional algum acerca desse casamento, e migraram do Brasil para os Estados Unidos da América, onde passaram a trabalhar em empresa privada daquele país, nenhum deles a serviço do Brasil. Em razão da imigração, deixaram de ter domicílio no Brasil. Em 2018, tiveram um filho comum naquele país e registraram seu nascimento no consulado brasileiro na cidade de Boston. Isabela aproveitou o comparecimento ao consulado e firmou perante o cônsul procuração pública, em que outorgou poderes para que o mandatário a representasse no Brasil, em ato pelo qual o pai dela lhe doaria um imóvel na cidade de Teófilo Otoni. A pergunta é: acerca da emancipação de João, tem-se que, para sua rígida e regular constituição. Então, observem que tudo aquilo que foi dito para cima foi só para confundir o candidato. O que não vai nos servir mesmo, e a pergunta diz respeito à emancipação do João. Se diz respeito à emancipação de João, a gente tem que se preocupar no enredo da questão só aquilo que diz respeito a João. E observem que no começo diz assim: João e Isabela nasceram em Teófilo Otoni e tiveram o ato de nascimento registrado em cartório daquela cidade. Então, João foi registrado onde? No cartório da cidade de Teófilo Otoni. Se ele foi registrado em Teófilo Otoni, qualquer que seja a anotação a ser feita no registro de nascimento, vai ser no registro de nascimento de João. Então, vai ser no registro de nascimento onde ele foi registrado. E onde ele foi registrado? Em Teófilo Otoni. Portanto, a resposta certa a essa questão é a letra A, que diz assim: acerca da emancipação de João, tem-se que, para sua rígida e regular Constituição, foi outorgada por escritura pública, registrada no livro E do subdistrito do Registro Civil de Pessoas Naturais de Belo Horizonte e anotada no assento de nascimento de João. E quem nos diz isso aqui? Aí vocês vão lá na Lei de Registro Público. Peguem o artigo 33 da Lei de Registro Público, no parágrafo único, que a resposta a essa pergunta se encontra lá. Então, a resposta certa para a questão 1 vai ser a letra E, a letra A. Questão de número 2. Somente não são incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os pródigos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, os maiores de 16 e menores de 18, D, aqueles que por causa permanente não puderam exprimir sua vontade. Na verdade, aqui não tem nenhuma opção, eu diria que não tem nenhuma opção correta. Essa questão hoje estaria nula. Por quê? Porque os pródigos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Os pródigos são aqueles que gastam de forma desordenada. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Os ébrios habituais são aqueles que perdem a capacidade de entender e de querer, porque tem que perder. Os viciados em tóxicos também perdem a capacidade de entender e de querer. Os maiores de 16 anos e menores de 18 são os menores públicos, são relativamente incapazes. E aqueles que por causa permanentes não puderam exprimir sua vontade, antes eles eram considerados absolutamente incapazes. Agora não. Desde a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa Deficiente, eles passaram a ser relativamente incapazes. Então, todos eles aqui são relativamente incapazes. Então, não há nenhuma opção correta. Quando foi feita essa questão, a resposta certa era a letra D. Mas agora não é mais, porque houve a mudança na legislação, que aquele que era, no caso a letra D, que era absolutamente incapaz, por causa permanente, não podia exprimir sua vontade, hoje ele não é mais considerado absolutamente incapaz. É considerado relativamente incapaz. A questão de número 3. São relativamente incapazes, exceto
Os ébrios habituais, eles são relativamente incapazes. Os ébrios habituais. Os pródigos são relativamente incapazes, estão lá no artigo 4º. Os viciados em tóxicos são relativamente, estão no artigo 4º. A letra B é que é a resposta certa. Por quê? Porque ele está dizendo os maiores de 16 anos e menores de 18. Se terminasse bem aqui, não teria nenhuma correta. No entanto, ele diz 18 anos estabelecidos comercialmente com economia própria. Quem tem economia própria, tem mais de 16 e menor de 18, ele já foi emancipado. Não se enquadra nessa hipótese aqui. Como ele está dizendo quem não é relativamente incapaz, a resposta certa é a letra B. Por quê? Porque quem tem mais de 16 e menos de 18, mas tem economia própria, não é mais relativamente incapaz. Já tem capacidade plena. Capacidade plena. Capacidade de direito e capacidade de fato. Já pode exercer todos os atos de sua vida civil. Então a resposta certa naquesta letra B de bola. Questão de número 4. Comoriência. Comoriência ocorre quando? Aqui é a regra do artigo 8º. Basta a gente ir lá no artigo 8º e a gente vê quando é que se considera comoriência. Comoriência é aquela hipótese em que duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo sem que se saiba quem morreu primeiro. Elas morrem de forma simultânea. É a chamada morte simultânea. Então a resposta correta aqui, correta dessa questão, de número 4, comoriência ocorre quando pessoas falecem no mesmo momento. Resposta, letra B de bola. Questão de número 5. Quanto ao registro público, faz-se a averbação dos atos seguintes. A gente já viu que a emancipação por outorga do pai, a interdição e a sentença declaratória de ausência é caso de registro. Quando se fala em decretação ou nulidade do casamento, quando se fala em divórcio, separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal, aqui é caso de averbação. É a regra do artigo 10. Então a resposta certa aqui é a letra A da quinta questão. Por quê? Porque tem um casamento. Houve a nulidade do casamento, ou anulação do casamento, faz-se a averbação lá no registro de casamento. É obrigatório fazer essa anotação lá, essa averbação lá. Houve o divórcio. Alguém que estava casado se divorciou. Faz-se a averbação lá na certidão lá no registro de casamento. Estava casado, se separou judicialmente. Faz-se a averbação lá também. Isso está no artigo 10 do Código Civil e está no artigo 30 da Lei de Registro Público. Portanto, a resposta certa para a questão de número 5 é a letra